O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo, Jesus foi para as margens do mar da Galileia, subiu a montanha e sentou-se. Numerosas multidões aproximaram-se dele, levando consigo coxos, aleijados, cegos, mudos e muitos outros doentes. Então os colocaram aos pés de Jesus. Ele os curou. O povo ficou admirado quando viu os mudos falando, os aleijados sendo curados, os coxos andando e os cegos enxergando, e glorificaram o Deus de Israel. Jesus chamou seus discípulos e disse: tenho compaixão da multidão, porque já faz 3 dias que está comigo e nada tem para comer. Não quero mandá-los embora com fome, para que não desmaiem pelo caminho. Os discípulos disseram: onde vamos buscar neste deserto tantos pães para saciar tão grande multidão? Jesus perguntou: quantos pães tendes? Eles responderam: 7 e alguns peixinhos. E Jesus mandou que a multidão se sentasse pelo chão. Depois pegou os 7 pães e os peixes, partiu-os e os dava aos discípulos, e os discípulos às multidões. Todos comeram e ficaram satisfeitos, e encheram 7 cestos com os pedaços que sobraram. Palavra da salvação. Caríssimos irmãos e irmãs, estamos no tempo do Advento e nós temos refletido e até enfatizamos isso no domingo, na missa passada, ontem, que no tempo do Advento nós nos exercitamos no desejo, isto é, os textos litúrgicos e todo este tempo nos chama a desejar o céu, nos convida a desejar as coisas do alto, nos convida a desejar a amizade com Cristo, nos convida a desejar as realidades sobrenaturais, a felicidade eterna. Pois bem, vamos lançar o nosso olhar para a liturgia de hoje e ver que mais uma vez a liturgia nos convida a isso, mas dando um outro passo. A liturgia aqui, na primeira leitura de hoje, retirada do livro do profeta Isaías, nos apresenta em imagens, esta imagem da salvação eterna, do reino dos céus, da felicidade sem fim. Isto é como que Deus quer nos fazer desejar o céu, dizendo: olha como o céu é bom. Quando a gente quer convidar alguém, sei lá, para uma festa, a gente começa a dizer o que vai acontecer. Para o quê? Para despertar o desejo naquela pessoa. Olha, vai ter, se a pessoa é muito voltada para os pratos de comida, hein? Olha, vai ter isso, vai ter aquilo, nós iremos preparar tal prato, e a pessoa fica animada: nossa, eu quero ir para essa festa. Ou se é criança, né? Vai ter tais e tais brinquedos, e a criança se anima para ir para aquela festa. Pois bem, diz então aqui o Senhor: naquele dia, o Senhor dos exércitos dará neste monte para todos os povos um banquete de ricas iguarias, regado com vinho puro, servido de pratos deliciosos e dos mais finos vinhos. Ele removerá neste monte, por um lado, então apresenta aquilo que de bom, que alegra o paladar, a comida e a bebida. Agora diz: ele removerá neste monte a ponta da cadeia que ligava todos os povos, a teia em que tinha envolvido todas as nações. Então, lá não haverá mais escravidão, lá não haverá mais opressão, lá haverá liberdade perfeita,
pratos perfeitos, deliciosos, bebidas deliciosas, felicidade, libertação, liberdade perfeita. Não só Ele removerá, o Senhor Deus eliminará para sempre a morte. Lá nós teremos vida para sempre. A morte não estará mais presente. Mas isso não basta. Viver para sempre, mas viver triste, não é um bom convite. E Ele dá mais um passo. Ele eliminará para sempre a morte e enxugará as lágrimas de todas as faces. Não haverá tristeza, alegria plena, e acabará com a desonra do seu povo em toda a terra. E continua aqui apresentando esta felicidade perfeita que Deus quer oferecer para o seu povo. Meus irmãos, no coração do homem existe um desejo de felicidade. E para isso nós não precisamos ter fé. É só você olhar para dentro de você mesmo e você vê que existe um desejo de ser feliz. E Deus quer que nós desejemos a felicidade. Deus não quer que nós desejemos a tristeza. Isso é doença. Deus quer que nós desejemos a felicidade e muita felicidade. Deus quer que nós desejemos a felicidade, e a felicidade com F maiúsculo. Mas Deus quer que nós desejemos a verdadeira felicidade. Aquela felicidade que não passa, aquela felicidade que não mingua, aquela felicidade que não perde o viço, aquela felicidade que é eterna e que é perfeita. Então, para que nós alcancemos esta felicidade, nós precisamos estar dispostos o quê? A renunciar, a experimentar que algo aqui nos falte. Explico, repito, para que fique bem clara a afirmação, e explico depois. Para que nós desejemos a verdadeira felicidade, nós devemos estar dispostos a que algo neste mundo nos falte. Para que desejemos a verdadeira felicidade, nós precisamos neste mundo, nós precisamos aceitar que neste mundo nos falte algo, que neste mundo nós não tenhamos uma falsa felicidade perfeita. Por quê? Porque quem está saciado não deseja nada. Se eu neste mundo tiver a ilusão de que eu estou saciado, eu não vou desejar a felicidade que não passa. Então é benéfico, é doloroso, mas é benéfico que nós experimentemos que este mundo, que embora no nosso coração haja um desejo de felicidade perfeita, neste mundo, esta perfeita felicidade nós não encontramos. E repito, isto é benéfico, porque se você se iludisse e achasse que a felicidade de que o seu coração tanto deseja, você neste mundo o encontrasse, você já experimentasse neste mundo, você não iria esperar aquela outra felicidade que Deus tem para nós. Então percebe que é espiritualmente positivo que nós experimentemos que este mundo, ele é imperfeito. Isto é, a nossa alma não encontra neste mundo tudo aquilo que nós gostaríamos de encontrar. Porque se assim experimentarmos, nós iremos abrir o nosso coração para as realidades eternas. Nós iremos elevar os nossos corações para o alto. Porque se a gente tiver a ilusão de que, não, tudo de bom que o meu coração deseja, nesse mundo eu posso encontrar. Você concorda comigo que aqueles que assim pensam, eles não elevam seu coração para as realidades sobrenaturais. Então, por mais doloroso que seja, é importante que nós experimentemos neste mundo
um certo pesar. Por mais doloroso que isso seja, é importante que nós estejamos dispostos a renunciar certas satisfações imediatas que nos prometem felicidade completa, para exercitar o nosso coração naquela felicidade que não passa. Então, meus irmãos, este é um princípio de sabedoria, não apenas para a nossa vida espiritual, mas para a nossa vida, para a nossa sabedoria aqui neste mundo, isto é, de a cada dia. Então, para isso, eu preciso de alguma maneira, como que colocar o dedo na ferida, isto é, eu preciso refletir cada vez mais sobre esta vida e dizendo, existem coisas boas, mas esta vida é tão pequena para mim. Eu falava isso, se eu não estou enganado, na missa dominical, porque existe um buraco no meu coração, e ele só pode ser preenchido por Deus. Existe um vazio no meu coração, e só Deus pode preenchê-lo, e eu não posso me esquecer disso. E isso, por um lado, isso é doloroso. Por quê? Porque neste mundo nós sempre iremos viver como se algo nos faltasse, e é verdade. Neste mundo nós iremos viver não plenamente, e é verdade. E querer fugir desta verdade, iludir-se, aí você mergulha de cabeça em todas as satisfações imediatas que o mundo pode oferecer, porque você quer fugir desta sensação de vazio e de estar incompleto. Aí você mergulha em todas as emoções, em todas as satisfações, em todas as distrações que o mundo pode oferecer, de modo que você pode até, por algum momento, se esquecer de que este mundo é incompleto e imperfeito, que não nos satisfaz completamente. Mas percebe que isso é mal, porque isso fará com que você não se exercite na felicidade que não passa. Então, repito, para que fique bem claro, é importante, para que nós desejemos a felicidade que não passa, é importante que nós tenhamos consciência de que este mundo não nos sacia totalmente. É importante que nós façamos experiência de indigência, de pobreza, de vazio. E aqui, quando eu falo de indigência e de pobreza, eu não me refiro à pobreza material. Pode ser também, sem sombra de dúvidas. O pobre, ele pode não ser virtuoso, mas ele tem muita possibilidade de se lançar totalmente em Deus e buscar em Deus a sua riqueza. O rico, ele pode ser santo e virtuoso, mas é verdade de que ele tem muito para colocar a sua alegria na sua riqueza. Então, nem o pobre em si é virtuoso, mas é verdade que ele está numa condição de desejar Deus, porque ele tem a experiência de que no mundo lhe falta, este mundo para ele não o satisfaz. E o rico, ele pode ser santo, mas é verdade que a riqueza é sempre uma tentação para tomar conta do coração do homem. Pois bem, então vamos aqui novamente colocar esta afirmação. Então é necessário, é importante que nós façamos experiência de carência, de indigência e de vazio. Aí você diz: padre, mas o senhor compreende que isso é doloroso? É, meus santos, sem sombra de dúvidas, a experiência nesse mundo, por exemplo, a experiência que uma esposa faz, que o seu marido não a satisfaz plenamente, a experiência que um marido faz, que a sua esposa não consegue preencher o seu coração plenamente. Isso é bom, porque se o contrário acontecesse, a idolatria se estabeleceria. Então isso é bom.
Isso, se a pessoa tiver fé, não a levará à depressão. Por quê? Porque ela não espera felicidade perfeita neste mundo, porque ele já não esperava que a esposa fosse a sua alegria plena, percebe? Então, sei lá, a pessoa com saúde perfeita, a pessoa até com uma situação financeira equilibrada, e a pessoa percebe, entenda, ele não é um ingrato, mas ele percebe que embora tenha isso, a vida, isso que ele experimenta, ainda não é aquilo que ele espera, porque Deus colocou no nosso coração uma fome de algo que esse mundo não tem, e é bom que eu perceba que existe uma fome em mim, e que este mundo não tem esta comida, porque é a única condição de eu buscar esta comida em Deus, senão eu vou achar que as compensações imediatas, as satisfações imediatas, e sejam elas lícitas ou ilícitas, mas eu vou ter a ilusão de que elas preenchem o meu coração. Ah não, mas se eu me casar, eu serei feliz. Ah não, mas se eu tiver filhos, eu serei feliz. Ah não, mas se eu tiver uma condição financeira melhor, eu serei feliz. Ah não, mas se eu tiver saúde boa, eu serei feliz. E eu falei tudo coisas boas, né? Casar-se é bom, ter filhos é bom, ter uma situação financeira equilibrada é bom, ter saúde é bom, mas nada disso nos dá a felicidade que Deus quer que nós desejemos, e nada disso é a felicidade na qual estamos nos exercitando no tempo do advento. É a felicidade perfeita. No Magnífica, naquela oração de Nossa Senhora, ela diz que Deus saciou de bens os famintos e despediu os ricos sem nada. Isto é, quem estava faminto foi saciado. Quem já estava saciado ficou de mãos vazias. Quem sentia fome e sede de Deus, das realidades espirituais, recebeu de Deus aquilo de que ele tinha fome e sede. Se ele não tinha fome e sede de Deus, meus irmãos, nós podemos observar isso na nossa vida e na vida dos nossos irmãos. Isto é, quantas vezes as pessoas que veem vocês, e vocês não são santos, vocês sabem, né? Mas as pessoas veem vocês indo à missa todos os dias, e elas acham isso um exagero, elas acham isso o fim do mundo. Que é isso? Que fome é essa de Deus para ir à missa todo dia? Que sede é essa de Deus para buscar Deus tanto assim? E se você disser, por exemplo, olha, e que isso já é o ápice para eles, né? Aí você diz, olha, e eu rezo o terço. Nossa, além disso, você reza o terço todos os dias. E além disso, você está fazendo alguma penitência durante o tempo do advento. É muita loucura. Pois bem, saciou de bens, de graças, os famintos, despediu os ricos, isto é, aqueles que achavam que não precisavam, despediu-os sem nada. Eu vim para os doentes. Se os fariseus acham que estão sadios, então tá bom, eu não vim para vocês, eu vim para aqueles que de mim necessitam e que sabem que de mim necessitam. Quando no evangelho de hoje diz que durante 3 dias esta multidão acompanhava Jesus, e Jesus viu que eles não tinham o que comer. Ora, Jesus só multiplicou os pães e os peixes porque eles não tinham, porque se eles tivessem, a multiplicação não seria necessária. Estamos de acordo? Se todos eles tivessem comida de sobra, a multiplicação aconteceria? Não, eles estavam bem, eles estavam saciados. Agora aplique isso na sua vida espiritual. Se você entra na sua oração de cada dia e diz, Senhor,
eu sou um pobre miserável. Eu sou, Senhor, o meu coração é pobre da tua graça. O meu coração está necessitado do teu amor. Me ajuda, Senhor. Você se coloca em oração e você diz: Jesus, neste tempo do advento, a igreja quer me exercitar no desejo de que eu aprenda a desejar as coisas do alto. Jesus, eu sou pobre desse desejo. Me ajude, Senhor. Percebe? Você reconhece a sua miséria, você reconhece a sua indigência, você reconhece o seu vazio e você se abre diante de Deus. Isso para Deus é alegria, porque quando Deus encontra uma alma tão miserável, mas que se abre à sua misericórdia, Ele se derrama nela. Então vamos nos exercitar neste caminho de desejar, de esperar Jesus. Jesus, eu sou pobre. Porque você pode dizer: mas padre, mas eu não desejo Jesus. Mas então você é pobre do desejo de Jesus. Isto é, se você não é virtuoso e você deseja Jesus, porque você sabe que dele você necessita, você é pobre porque você deveria desejá-lo e não deseja. E tudo isso pode ser oração. Se por um lado você pode dizer: Senhor, eu tenho fome e sede de ti, sacia-me. Você pode dizer: Jesus, eu sou pobre desta fome, porque eu não tenho esta fome, eu não tenho esta sede, ajuda-me, Senhor. Seja de uma maneira, seja de outra, você é pobre e necessitado, porque você reconhece. Seja de uma maneira, seja de outra, você vai dizer. Se você não vai dizer: Jesus, eu sei que o mundo não pode me satisfazer, eu sei, Senhor, que só tu podes preencher este meu coração vazio. Preenche-me, Senhor. Esta oração é do virtuoso, mas existe uma oração daquele que ainda não é virtuoso. Jesus, eu sou tão pobre, eu sou tão vazio e tão cego, que eu ainda, Senhor, loucamente busco o mundo. No meu coração não existe esta sábia fome e esta sábia sede. Ajuda-me a ter, Senhor, esta sábia fome que tem fome de ti, esta sábia sede que tem sede de ti. Ajuda-me, Senhor. Mas seja de uma maneira, seja de outra, você pode e deve rezar. Você pode pedir ao Senhor que Ele vai exercitando você, de modo que quando terminar o tempo do advento, o seu coração está cheio da fome de Deus. Aí você vai dizer: mas padre, quer dizer então que eu só serei saciado de Deus no Natal? Durante o advento eu vou apenas desejar? Não, mas quem mais tem, mais deseja. Quem mais se encontra com Deus, mais o quer, porque mais vê quão bom é o Senhor. Provai e vede como o Senhor é bom. A quem tem, será dado, e será dado ainda mais. Que quando a gente prova de Deus, a gente vê como Deus é saboroso. E como neste mundo a nossa sede nunca será saciada, nós sempre poderemos desejar mais, e querer mais, e crescer numa maior esperança. Então, neste mundo, nós nunca chegamos ao topo e ao ápice de desejar Deus, de buscar Deus e dizer: não posso buscar nem mais desejar. Então exercitemo-nos. E se você percebe, meu santinho, repito, que o seu coração é carente de sabedoria, de que você tem preguiça de rezar, de que você tem preguiça de se exercitar neste desejo, nesta busca de Deus, peça ao Senhor que Ele coloque no seu coração as motivações necessárias. Meus santos, Santa Teresa d'Ávila pedia isso. Imagine, Santa Teresa d'Ávila pedia a Deus que colocasse no coração dela um amor ardoroso, para que ela fizesse sem sacrifício aquilo que ela deveria fazer. Se Santa Teresa d'Ávila pedia isso,
Eu acho que nós que estamos muito aquém dela, precisamos pedir. Isto é, pedir a Deus que Ele coloque no nosso coração um fogo que nos faça querer cada vez mais a sua presença, que nos faça querer cada vez mais estar com Ele, que nos faça desejar cada vez mais as coisas do céu, que faça cada vez mais fácil aquilo que para nós é tão difícil, deixar para trás o que nos pesa e caminhar mais livremente para as coisas do alto. Terminam com esta oração de Santa Teresa d'Ávila, que depois eu vou mandar nos grupos, porque achei tão bonita, que você pode, quem sabe, durante este tempo do Advento, rezá-la mais frequentemente. Ela diz assim: o amor produz amor. Isto é, quando Deus derrama o amor dele no nosso coração, isso faz com que nós o amemos de volta. O amor produz amor. Apesar da minha miséria e de estar ainda muito no princípio, Santa Teresa d'Ávila está falando isso. Apesar da minha miséria e de eu estar muito no princípio, jamais quero descuidar de considerar esta verdade e estimular-me a amar. Quando vós, ó Senhor, me fizerdes a graça de acender-me no coração este fogo ardente, isto é, Senhor, quando o Senhor acender este fogo ardente no meu coração, tudo me será fácil, e eu poderei em breve passar as obras sem nenhum cansaço. Quando o Senhor acender a chama da caridade no meu coração, eu vou progredir no amor. Quando o Senhor acender a chama do amor no meu coração, eu vou amar sem dificuldade. Quando o Senhor acender a chama de amor no meu coração, eu farei obras sem dificuldade. Eu carregarei a minha cruz sem dificuldade. Eu vou amar as tribulações e os sacrifícios sem dificuldade. Eu preciso, Senhor, que o Senhor acenda a chama do amor. Quer dizer, ela reconhece de que ela é pobre dessa chama do amor de Deus. Se ela já se achasse cheia do fogo de Deus, ela não pediria, mas ela sabe que é pobre, e como ela experimenta a sua pobreza, ela pede a Deus que o Deus que sacia os famintos e despede os ricos de mãos vazias, ela diz: Senhor, eu estou faminta do teu fogo, eu estou sedenta do teu amor. Continua, vou repetir porque é belíssimo, e terminar. Quando vós, ó Senhor, me fizerdes a graça de acender-me no coração este fogo ardente, tudo me será fácil, e eu poderei em breve passar as obras sem nenhum cansaço. Meu Deus, pelo amor que tivestes, e pelo vosso divino Filho, que por nosso amor tanto sofreu, dai-me esta chama de que tanto necessito. Que nós, meus santos, neste tempo do Advento, peçamos a Deus que nos conceda a graça de ver a nossa pobreza e que nos conceda a força de buscar a sua riqueza, a sua felicidade, que Ele quer dar para nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.